Oi, gente. Vim gravar novamente o regime jurídico dos servidores do Amapá, porque o pessoal comentou que estava sem áudio. Não sei que bug que deu no aplicativo. Já gravei 3 vezes essa lei e quando eu vou escutar o áudio, não tem áudio. Aí agora eu troquei de aplicativo, vou gravar novamente. O número da lei é 0066, de 3 de maio de 83, tá? Aí eu excluí as outras do canal. Antes de iniciar aqui, eu quero divulgar uma planilha que eu fiz, bem legal, que essa planilha ela serve para qualquer concurso que a pessoa estiver estudando. É uma planilha que eu elaborei assim do zero, é muito bacana porque é uma planilha de revisão. Você coloca lá o nome da matéria, o assunto que mais cai, coloca a quantidade de questões que você faz, e aí a planilha ela te retorna. Você coloca a quantidade de dias que você tem disponível para a quantidade de dias que você pode ficar sem ver aquele assunto, né? Aí você vai preencher lá. Hoje eu estudei português, o assunto tal. Eu quero estudar esse assunto daqui 3 dias. Se passou os 3 dias e você não preencheu lá que você revisou esse assunto, a planilha ela vai ficar vermelha, de atraso no caso, né? E aí é uma forma de você ter esse controle dos seus estudos e ela serve para qualquer outra coisa que você for fazer no seu dia a dia, qualquer outra tarefa. Só basta você trocar lá o nome do assunto, o nome da atividade e colocar também a quantidade de dias que você pode ficar sem ver aquele assunto ou sem fazer determinada atividade. E a planilha vai te dando esse retorno conforme que você vai preenchendo lá. E aí também tem a parte das questões. Você preenche as questões que você fez de cada assunto e aí ela já te dá um cálculo. Você vai preencher a quantidade de questões, a quantidade de acerto e de erro e a planilha te retorna já o seu rendimento em porcentagem, se você foi bacana ou não naquele assunto. E aí, se for menos de 80%, ele fica amarelo, se for mais de 80%, ele fica verde, e se for menos de 60%, ele fica vermelho. Então, você consegue ter essa visão bem bacana do teu desempenho nos estudos. Eu fiz essa planilha bem trabalhosa, mas ela traz um retorno assim bem bacana para quem está estudando, para quem precisa se organizar. Quem tiver interesse de adquirir essa planilha, eu cobro R$ 15. E aí, como eu falei, ela serve para qualquer concurso, porque é você que vai atualizando lá. Ela já tem as fórmulas nela, você só faz atualizar, mudar os nomes dos assuntos, enfim. É só me chamar no WhatsApp, tá? Meu número tá aí embaixo. Lei número 0066 de 3 de maio de 93. Daí dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas estaduais. Título 1. Capítulo único. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo 1. Os cargos públicos de provimento efetivo serão agrupados em quadros e sua criação obedecerá aos planos de carreira fundamentados nos princípios da qualificação profissional e desempenho, conforme as diretrizes estabelecidas em lei, de modo a assegurar ao servidor público pleno desenvolvimento profissional na carreira. Parágrafo 2. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Parágrafo 3. Os cargos efetivos serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Título 2. Do provimento, do concurso público, da posse, da movimentação e da vacância. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Artigo 4. São requisitos estabelecidos para ingresso no serviço público do Estado: inciso 1, nacionalidade brasileira; inciso 2, gozo dos direitos políticos; inciso 3, quitação com obrigações militares e eleitorais; inciso 4, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; inciso 5, idade mínima de 18 anos; inciso 6, perfeita saúde física e mental. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores,
Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 5. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, enquanto a investidura ocorrerá com a posse. Artigo 6. Os cargos públicos serão providos por: inciso 1, nomeação; inciso 2, recondução; inciso 3, promoção; inciso 4, ascensão; inciso 5, reintegração; inciso 6, aproveitamento; inciso 7, reversão; inciso 8, readaptação; inciso 9, transferência; inciso 10, transferência ou opção. Seção 2, da nomeação. Artigo 7. A nomeação far-se-á: inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2. Em comissão para cargos de confiança de livre exoneração. Artigo 8. A primeira investidura em cargo público. De novo, a primeira investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Seção 3. Da recondução. Artigo 9. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inciso 1, inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2, reintegração do anterior ocupante. Seção 4. Da progressão, promoção e ascensão. Artigo 10. Progressão é o avanço anual do servidor de uma referência para a seguinte, na mesma classe, na escala de vencimentos estabelecidas em lei específica, desde que, no período aquisitivo, não tenha ausência injustificada ao serviço ou sofrido pena disciplinar. Artigo 11. Promoção é a passagem do servidor estável de uma classe para a imediatamente superior àquela que ocupa na respectiva carreira, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho, qualificação profissional e cumprimento de adequado interstício. Parágrafo 1. Para a primeira promoção na carreira, o interstício não poderá ser inferior a 2 anos de efetivo exercício na classe. Parágrafo 2. Por ato do chefe do Poder Executivo, serão baixados em regulamento os critérios que orientarão a avaliação de desempenho e o processo de promoção, obedecidas às diretrizes estabelecidas em lei. Artigo 12. A ascensão é a passagem do servidor na mesma carreira da última classe de um nível para o nível imediatamente superior, sendo posicionado no padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrava. Artigo 13. É requisito indispensável para a ascensão a aprovação em processo seletivo realizado simultaneamente com o concurso público, observados os mesmos critérios. Parágrafo 1. 50% das vagas existentes e fixadas no edital do concurso público serão reservadas aos servidores da carreira candidatos à ascensão, os quais terão classificação distinta aos demais concorrentes. Parágrafo 2. As vagas destinadas à ascensão funcional que não forem providas serão imediatamente destinadas aos demais candidatos habilitados. Seção 5. Da reintegração. Artigo 14. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão administrativa ou judicialmente, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo único. A decisão administrativa de reintegração, sempre proferida à vista de pedido de reconsideração através de recurso ou revisão de processo. Artigo 15. A reintegração dar-se-á no cargo anteriormente ocupado, no que resultou de sua transformação ou se extinto em cargo equivalente, para cujo provimento seja exigida a mesma habilitação profissional e tenha vencimento equivalente. Artigo 16. Invalidada a demissão por sentença, o servidor será reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, retornará ao cargo de origem sem direito à indenização. Parágrafo único. Se extinto ou transformado o cargo, dar-se-á o retorno no resultante da transformação ou em outro de mesmo vencimento e atribuições equivalentes, observada a habilitação legal.
Seção 6. Da disponibilidade do aproveitamento. Artigo 17. Extinto o cargo e declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com vencimentos integrais. Artigo 18. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade dar-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 19. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Seção 7. Da reversão. Artigo 20. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes aos motivos da aposentadoria. Parágrafo 1. A reversão dar-se-á a requerimento do interessado ou ex officio. Parágrafo 2. Em nenhum caso poderá reverter a atividade o aposentado que, em inspeção médica, não comprovar capacidade para o exercício do cargo. Seção 8. Da readaptação. Artigo 21. Readaptação é a investidura do servidor em outro cargo mais compatível com a sua capacidade física e mental, revelando-se comprovadamente inapto para o exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que vinha ocupando, sem causa que justifique a sua demissão ou exoneração, podendo efetivar-se ex officio ou a pedido. Artigo 22. A readaptação verificar-se-á. Inciso 1. Quando ficar comprovada a modificação do estado físico ou das condições de saúde do servidor que lhe diminuírem a eficiência para a função. Inciso 2. Quando o nível de desenvolvimento mental do servidor não mais corresponder às exigências da função. Inciso 3. Quando se apurar que o servidor não possui habilitação profissional exigida em lei para o cargo que ocupa. Artigo 23. O processo de readaptação baseado nos incisos 1 e 2 do artigo anterior será iniciado mediante laudo firmado por junta médica oficial e no inciso 3 por proposta fundamentada da autoridade competente. Parágrafo único. Instaurado o processo, com base no inciso 2 do artigo precedente, poderão ser exigidos do servidor exames de capacidade mental a serem realizados por instituição oficial indicada pelo Estado. Artigo 24. A readaptação dependerá da existência de vaga e não acarretará decesso de vencimento. Artigo 25. Não se fará readaptação em cargo para o qual haja candidato aprovado em concurso público. Artigo 26. O servidor readaptado que não se ajustar às condições de trabalho e atribuições do novo cargo será submetido a nova avaliação por junta médica oficial e será aposentado na hipótese de não apresentar condições para outra readaptação. Capítulo 2. Do concurso público. Artigo 27. O concurso público destinado a aferir a qualificação profissional do candidato exigível para ingresso na carreira será de provas ou de provas de títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Artigo 28. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Capítulo 3. Da posse e do exercício. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 29. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvadas os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Parágrafo 2. Somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Parágrafo 3. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 4. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1
deste artigo. Artigo 30. A posse em a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. A deficiência física comprovadamente estacionária não impedirá a posse, desde que não obste o desempenho normal das atribuições do cargo. Artigo 32. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Artigo 33. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Artigo 34. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da: inciso 1, data da posse; inciso 2, publicação oficial do ato nos demais casos; inciso 3, cessação do impedimento na hipótese do artigo 31. Parágrafo 1. A promoção não interrompe o exercício que é contado da nova classe a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 2. O servidor empossado que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado do cargo.